Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula, a mais um momento aqui nosso de formação. E nós já estamos há 2 semanas praticamente falando, né, refletindo um pouco sobre a felicidade, sobre o sentido da vida. E hoje, nessa terceira parte da nossa aula, do nosso encontro, a gente precisa tocar no assunto que é de extrema necessidade e que faz muito sentido quando a gente coloca dentro da perspectiva da felicidade, dos propósitos que nós temos na vida, que é a seguinte definição: a vida é uma tarefa. E o que significa aqui para nós entender que a vida é uma tarefa? Significa basicamente que se eu não fizer nada por ela não vai acontecer. Se eu não assumir a rédea da minha vida, das minhas atitudes, né, das minhas decisões, eu vou ser exatamente alguém que fica vendo a vida pela janela e achando que a vida é muito ruim, que a vida é maldosa, que o mundo é triste, quando na verdade o mundo é maravilhoso, né? A gente tem que ter esperança, a gente tem que amar, a gente tem que se dar para os outros, se entregar para os outros, né? Fazer coisas. E tá nessa tônica, tá na tônica da vida ter um sentido, da vida ter uma tarefa. É como se a gente pudesse talvez fazer uma analogia com um professor que ensina a matéria e ele deixa uma tarefa para casa. E aqueles alunos que fazem a tarefa aprendem melhor do que aqueles que não fazem a tarefa. Trazendo para o nosso exemplo aqui, a vida nos entrega tarefas diárias, que ou a gente aprende com elas, ou infelizmente, na verdade, ou infelizmente, a gente vai acabar reclamando, né? A gente vai acabar sempre colocando a culpa em alguém. A gente vai sempre dizer que porque o pro outro deu certo, que a vida é boa para não sei quem, para mim é sempre uma amargura, e aí a gente vai ficando pesado, vai ficando carrancudo, e não faz parte do ser vivo, né? Não faz parte do estar vivo essa atitude. E isso já tem que começar, meus caros, desde a juventude. É como se a gente pudesse afirmar que, olha, é na juventude que esse projeto de vida tem que se desenvolver. Né? Os autores do livro que nós estamos utilizando como base usam um termo que é muito importante, que é o projeto vital, ou seja, o projeto de vida. E é na juventude que nós temos algo de essencial. É na juventude que nós temos a esperança e a expectativa. Né? A gente espera ter expectativas. Só que na juventude não tem um ingrediente que é importantíssimo, que é a maturidade. Mas ela pode e deve ser construída nesse processo da juventude. Porque o que consiste aqui a maturidade? A maturidade ela pode ser, entre outras definições, e tem um livro excelente do Dom Rafael Llanos Cifuentes, acho eu e acredito eu, publicado pela editora Quadrante, chamado A Maturidade. É muito bom esse livro. E aí é uma perspectiva que o Cifuentes coloca sobre a maturidade, dizendo o seguinte: olha, tem várias formas de encarar a maturidade, mas a que a gente está propondo aqui é de que a maturidade, para nós, para fazer sentido, consiste em conhecer, assumir e percorrer o caminho que existe entre o ideal e o meu desejo. A realização e o meu desejo. A maturidade vem aí. O que é ser maduro? Ser maduro é colocar a nossa vida no caminho das nossas realizações. E para que esse caminho aconteça,
eu preciso então conhecer, assumir e percorrer. Uma vida bem focada, né? Uma vida com um bom projeto de vida é justamente aqueles que a gente conforma, ou seja, a gente coloca na forma no que a gente acredita com aquilo que a gente vive. E isso dá sentido para aquele que está agindo, para aquele que está fazendo. As convicções que nós temos a longo prazo, né? A conduta que nós temos a longo prazo devem ter em vista essa relação que vai dar sentido. Então, se eu tenho um bom projeto, um grande ideal, uma grande meta, a minha vida ganha um sentido porque ela percorre para algum lugar. E isso faz muito sentido, né? Isso se encaixa perfeitamente com as nossas convicções. Porque são essas convicções que vão nos dar essas verdades que nos inspiram para realizar o meu projeto de vida. E essas convicções que eu tenho para realizar o meu projeto de vida constroem, então, o meu caráter moral, que é a arte de viver bem. Sem tirar da nossa perspectiva que, assim, olha, viver não é uma tarefa fácil. Viver é difícil. Viver dá trabalho. Viver é cansativo. E por que viver dá trabalho, é cansativo, não é uma tarefa fácil? Porque viver é tarefa de cada um. E seja para mim, seja para você, seja para quem quer que for, sempre será uma novidade. Olha que bonito, presta atenção no que eu vou falar aqui. Viver é uma tarefa nova a todo instante. Justamente porque nós nunca fizemos isso que é viver. É sempre uma novidade o estar vivo, né? O viver. E só pode acontecer comigo. Só eu tenho este domínio, vamos dizer assim. O meu pai vai ter outro, a minha esposa vai ter outro, meu vizinho vai ter outro, meu amigo vai ter outro, você vai ter outro. Ou seja, cada um, ao assumir esse papel que é viver, vai ter uma novidade que só a ele pertence. E se eu tenho esta meta, se eu tenho este propósito, toda a minha vida ganha esse trabalho. Talvez a gente pode até refletir um pouco mais, mas o próprio ato de viver é um trabalho, o trabalho para encontrar a felicidade, o trabalho para viver bem, né? A arte de viver bem, de dar valor às coisas. E para que isso aconteça, não tem como eu separar algo que é essencial que faz muito, e cada vez faz mais sentido para mim, principalmente depois de escutar uma formação que o Ítalo deu para nós lá no Rio de Janeiro, quando ele disse que a meta da vida dele é colocar esperança em cada lar. E cada vez mais eu tenho essa convicção de que o mundo precisa de esperança. Porque se eu não tenho a esperança, ou seja, essa espera de algo bom, durável, verdadeiro, belo, olha, no fundo, então, a minha vida é vazia, a minha vida é pobre, a minha vida não tem sentido. E para que eu tenha essa esperança, para que a minha vida faça realmente sentido, ou seja, que eu assuma essa tarefa que é viver, a gente coloca aqui então 5 elementos essenciais para termos uma vida de esperança. Primeiro elemento, e é muito importante, é o elemento da fantasia. O que é o elemento da fantasia aqui? É necessário anteciparmos
o vislumbre dos nossos projetos, dos nossos ideais. Se eu não fantasio aquilo, ou seja, aquele emprego, aquela empresa, aquela forma, aquele o término daquela faculdade, se eu não fantasio aquele matrimônio, se eu não fantasio aquela vida que eu estou almejando ter, eu fico pobre. Por isso que a imaginação é importante, porque a imaginação ela vai proporcionar para a gente esse otimismo. E esse otimismo que vai impulsionar para frente. Nossa, deve ser muito legal. E você imagina como que deve ser. Você fantasia aquilo. Se eu não tenho essa fantasia, né, se existe essa ausência, o que acontece em mim? Naturalmente vai provocar em mim uma paralisia da ação. Porque eu não vou ter esperança. Né? Por que eu vou buscar algo que eu não consigo fantasiar dentro de mim? E aí eu vou cair naquela de, não tem o que fazer, é assim mesmo, a vida é dura, nada dá certo, o mundo não gosta de mim. É essa fantasia que produz, então, uma energia, né? uma alegria que vai nos conduzir a querer ser mais do que nós somos, né? A dar um passo além do que nós podemos dar. Só assim há crescimento humano. E uma fantasia de verdade nutre-se no ambiente da esperança. É o que vai nos dar gana. Nossa, eu preciso ter essa vida que eu estou imaginando. Eu preciso ter essa vida que eu estou fantasiando. Por isso que é bom, às vezes, sair um pouco do chão. Por isso que às vezes é bom tirar o pé da onde a gente está e flutuar um pouco aí, viajar um pouco aí. Não é problema nenhum. O importante é que você tenha muito bem ancorado os passos concretos que você tem que dar. Senão você vai viver no mundo da fantasia para sempre e não vai sair do lugar nunca. Então, primeiro, fantasia. Segundo ponto que é importante, anota aí, encargo, encargo inicial. O que é esse encargo inicial? O encargo inicial, os autores do livro vão dizer, é como que uma missão que nos foi encomendada. Por exemplo, para um católico, para um cristão, qual missão nos foi encomendada? Ser santo. Ser igual a Cristo. Que Cristo viva em mim. Esse é o encargo principal de uma pessoa que assume a tarefa de ser católico, que assume a tarefa de ser cristão. Esse encargo inicial aqui, que é a esperança que a gente está falando, ele parte do princípio, então, de que muitas das vezes os nossos projetos são fruto de uma chamada mesmo, que alguém nos faz e que devemos assumir. Né? Vamos supor, sei lá, o cara engravidou uma mulher. Ele é chamado para um projeto de ser pai que até então, naquele momento, ele não estava querendo. Né? Não passava pela cabeça dele. E aí é um chamado de ser pai, de assumir responsabilidade, de trabalhar, de trazer o sustento para casa. Não é um chamado dele, percebe? É um chamado de fora, como o chamado de ser católico, o chamado de ser santo, o chamado de ser melhor para os outros, o chamado de ser bom no que faz, como aquele filho que precisa dar continuidade à empresa do pai, ou seja, um chamado que às vezes nem é dele. E muitas das vezes esse chamado ainda vai nos ensinar de que, olha, é impossível ser sozinho. É impossível ter uma vida solitária. Todo projeto que nós temos faz mais sentido quando nós temos alguém para nos ajudar, originariamente falando. Que é como se a gente pudesse dizer que é aquele que vai encomendar a tarefa. Quando um pai fala, não, vai lá e faça, filho. Eu estou com você. Né? Vamos fazer. Né? Vamos para lá. Vamos correr atrás. E você passa a fazer aquilo porque é como se fosse encomendado por aquela pessoa.
Então, vimos fantasia e vimos encargo. Terceiro e importante aqui para nós são os recursos. E quando eu falo recurso aqui, muitas das vezes eu não estou falando no campo financeiro, porque a maioria das vezes que nós temos um projeto, todas as nossas, todos os nossos recursos são escassos. E já que nossos recursos são escassos, sejam eles intelectuais, sejam eles físicos, sejam eles financeiros, surge uma necessidade que uma ajuda nos acompanhe e que proporcione novos recursos. Aí a necessidade de bons professores, aí a necessidade de bons livros, aí a necessidade dessa formação, que é o recurso que a gente está falando. E não só no campo intelectual, eu diria até mais, né? O campo de grandes amizades, de grandes ensinamentos, de orientação de como fazer isso, de como fazer aquilo, de como superar aquele determinado obstáculo, por exemplo. Quarto ponto, né? Quarto elemento aqui que é importante para nós é o elemento do risco. A gente nunca pode esquecer e tirar da nossa frente esse elemento do risco. Tudo que nós fazemos na vida possui as suas dificuldades e possuem os seus riscos. O próprio ato de ser livre já é um ato arriscado. Viver é um ato de risco porque está aberto a milhares de oportunidades e de possibilidades. Eu posso sair agora pela rua e ser atropelado. É um risco que eu corro. Como é um risco eu ir de carro, como é um risco eu ir de moto, como é um risco ir de bicicleta, como há um risco ir de avião, ir de navio, sei lá, de balão, tudo é um risco. Risco de fracassar, risco de não dar certo, eu tenho que estar ciente disso. De que não adianta lá eu fantasiar, não adianta lá então eu ter alguém me movimentando nesse encargo inicial, não adianta lá eu ter os recursos se eu não ter na minha cabeça essa certeza de que, olha, há os riscos, há as possibilidades do fracasso, há a possibilidade do não, e aí eu estou pronto para isso? E quanto maior o nosso salto, quanto mais alto nós queremos atingir, né, quanto maior é o alvo, também, a gente sabe disso, maior o risco. E o quinto termo que a gente levanta aqui para nós, né, são cinco, ó, fantasia, encargo inicial, recurso, risco. O quinto eu vou chamar aqui de serviço. Mas eu diria que é mais do que serviço. Todo o nosso projeto de vida, no fundo, ele tem que ter um para alguém. Porque se a gente for enfrentar as dificuldades, se a gente for querer lutar sozinho, se a gente for querer levar o mundo nas costas e não ter um para quem isso está acontecendo, olha, é difícil essa pessoa lutar e ter a vitalidade que uma pessoa que tem um para alguém teria. E sabe por que isso acontece? Porque aquilo que eu estou almejando, o bem que eu estou querendo atingir, né, a meta que eu estou querendo alcançar, não é só para mim, é para os outros. É para alguém que a gente ama. E isso pode ser resumido no sentido, ó, eu não estou sozinho. A esperança é incompatível, ou seja, ela não faz sentido com a solidão. Se na nossa vida não existe alguém que vai se beneficiar, se não existe alguém para quem nós vamos dar, olha, a tarefa pode ser solitária,
E no final de tudo vai acabar sendo o quê? Sem sentido. Vai acabar sendo aborrecido, ou seja, vai ser sem alegria. Eu atingi, eu corri, eu consegui. E aí no final da noite você vai perguntar assim, mas para quem? Para mim? Só para mim? É como aquela pessoa que quer parar um vício. Se ela tem um só para ela, não, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de maltratar por mim e exclusivamente por mim, é mais fraco do que aquele que quer parar um vício porque tem um para alguém. É para meu filho, é para minha esposa, é para os meus netos. O autor os autores do livro tem uma citação que eu trouxe aqui para a gente finalizando, que diz assim, ó, a plenitude da tarefa é que seu fruto repercuta em outros, que teu esforço se perpetue em forma de dom e benefício para os demais. E quando falta algum desses ingredientes, a vida humana se torna completa. Se não existe ali um encargo inicial, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem muita noção por onde ir. E aí, meu filho, é um, é um descer escada abaixo. Se não existe encargo inicial, a gente não sabe o que fazer. Se não tem encargo inicial, projeto e fantasia não se consolida. E aí, se não há ajuda a essa tarefa de colocar o projeto em prática também, ó, não vai para frente porque vai faltar recurso. E se não há a quem nós vamos beneficiar, para que começar? Né? Para que eu vou correr um risco se não tenho para quem eu correr um risco, percebe? É melhor ficar em casa. Nenhum risco vale a pena se não tem alguém para sofrer junto, né? Ou se não tem alguém para receber aquele sofrimento. Tanto isso vale para tarefas grandes, como curar um câncer, quanto para as tarefas mais banais e mais simples. O trabalho de uma enfermeira, por exemplo, no hospital, o trabalho de um professor, o trabalho de um servente de pedreiro, tudo. O cara que vai fazer doutorado ou o cara que terminou o ensino médio e trabalha limpando a rua aqui, não importa, a vida é uma tarefa. E a felicidade já aparece no início, quando surge em nós essa fantasia. E ao surgir essa fantasia de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma família melhor, de um ser melhor, automaticamente, como que por osmose, por obrigação, né, meio que natural, aparece então o trabalho. Eu vejo a tarefa, né, eu imagino, eu vejo a tarefa e junto com ela já vem o trabalho. E é esse trabalho à frente que vai dar sentido ao meu futuro. Qual é a minha obrigação? Construí-lo. Qual é a minha obrigação? Me colocar em marcha. Qual é a minha obrigação? Assumir a tarefa de ser feliz, de trazer esperança do mundo, de ser bom para os outros, ser bom para mim, ser o melhor que eu posso ser, principalmente para Deus. É isso, que Deus nos dê a sua graça, né? Foi muito bom. Semana que vem ainda a gente vai para a quarta parte para tentar finalizar esse conceito tão grande que é o conceito de felicidade, que é o conceito de sentido na vida, certinho? Acompanhe-nos, ative as notificações, comente, né, curta. Tem vídeo novo aqui todo dia aqui no canal. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.